E para os atletas, qual a sua visão também, Breno? Né, a gente estamos ainda num resquício aí de pandemia, uma coisa, né, que as pessoas brincam aí, de 100 em 100 anos vai ter uma, mas 2020, obviamente, estou cansado de falar isso aqui na rádio, foi um ano atípico para todos. E o mundo esportivo, como qualquer outro setor, sofreu muito. Você acredita que a preparação física para o ano de 2021 dos atletas, tanto preparação física quanto reabilitação, possa ter algum rendimento extra, porque obrigatoriamente a maioria dos atletas teve um grande período de regeneração, porque o que acontece é que os atletas, quando não é uma equipe estruturada, os caras estão treinando o tempo inteiro, não param nunca. E a gente teve obrigatoriamente quase um ano de parada. Então você acredita também que, a gente estava falando de lesões, que isso favoreceu positivamente para que os atletas voltem esse ano de 2021 com uma possibilidade de performance melhor devido a essa pausa obrigatória. Essa pausa obrigatória? É difícil assim. Ou caiu muito o rendimento, e aí como é que você avalia isso? Se a gente for olhar os dados científicos de fato e realmente a resposta do esporte, você que trabalha com muitos atletas, e a gente compreende que a performance do atleta depende de muitas variáveis. Com certeza. E a performance, ela tem um prazo praticamente de validade, né? O atleta não consegue ficar 30 anos no topo da performance. Ele fica ali 4, 5, 6, 8 anos. Obviamente tem um atleta ou outro que se desponta, o Michael Phelps da vida, que consegue vários ciclos olímpicos. Mas de forma geral... Cristiano Ronaldo no futebol. Exatamente. De forma geral, eles têm ali uns 8 anos realmente de performance máxima. Os dados têm mostrado que quando eles pausam por esses períodos de pandemia, que eles não podem ter exatamente aquele mesmo approach, aquele mesmo atendimento, tudo que eles têm, a população atlética ainda não está preparada para fornecer o que eles precisam para otimizar essa performance, essa repouso que você falou, essa recuperação que você falou. Esse regenerativo então, obrigatório de 10 meses. Acaba piorando. Então as lesões aumentam muito. Né? Os dados, inclusive, da última pesquisa sobre futebol nos Estados Unidos foram ótimos. Eles conseguiram não ter um incremento tão grande dos números de lesão, mas os dados no futebol americano são terríveis, os dados no basquete são terríveis. Então, realmente, por mais que eles estejam protegidos da doença, eles perdem aquele ciclo de performance. E, lamentavelmente, sem dúvida, não dá para se comparar com as perdas de vida que a doença tem causado, mas para a vida de um atleta, muitas vezes o atleta que estava preparando para um ciclo olímpico, ele nunca mais vai participar de uma Olimpíada. Você vê que a Olimpíada acabou de ser cancelada. Foi cancelada. Né? Não tem certeza se vai ter agora a Olimpíada ainda tem dúvida se vai ter. Imagina, 1 ano e meio, 2 anos desse, um atleta que estava praticamente preparado para um ciclo olímpico pode estar fora. Uma vida dedicada ao esporte pode não gerar medalhas olímpicas, que era o sonho dos atletas, por um período de pandemia. Isso é duro. É verdade. Você bem colocou que o ápice do atleta dura aí, às vezes, 8 a 10 anos, mas esse período também de 8 anos, aproximadamente, é o período que muitos macrociclos são feitos para os atletas adolescentes, 14, 15 anos, 16, que eles estão numa preparação grandíssima para estrear, como você me falou, numa Olimpíada, de 4 em 4 anos. Só que ele pula ainda porque o foco dele é a outra. Então, o cara, o atleta de 14, 15, 16 anos, quer disputar as Olimpíadas, teoricamente, daqui a 8 anos. Isso eu acho, inclusive, um gancho muito interessante para quem está assistindo a gente, né? Quem não é da área profissional, muitas vezes acha que o atleta surge do nada, né? É verdade. A gente garimpou e o atleta apareceu. Verdade. Não é. Um garoto que chega para você, que hoje é um campeão de vale tudo, ele chegou para você ali com 10 anos, 12 anos, e você descascou o couro para ele poder ter as qualidades físicas, para ter o empenho. Se ele chegar com sangue nos olhos, tá bom. O resto você consegue lapidar. Então, um atleta, diferente do que muitas vezes, né, a gente vê, né, o cara tem super habilidade. Super habilidade são 2 ou 3 no esporte. O resto é sangue, suor e lágrima a vida inteira, desde os 12 anos, 13, 14, para com 20, 22 ele está performando. Para com 30 já ter acabado a carreira. É uma vida dedicada, sofrida ao esporte. Que o coach, que o profissional que está do lado, tem que ter olho de águia para poder manter o sujeito motivado, bem preparado, o mínimo de lesão. Você sabe exatamente. Muito legal você falar isso, que eu faço uma referência de um trabalho que eu fiz no Espírito Santo há talvez 10 anos atrás,
quando talvez você tenha ouvido falar o COIS, que era o Centro Olímpico do Espírito Santo, o Comitê Olímpico Brasileiro incrementou um Centro Olímpico no Espírito Santo. Eu era responsável também fazer parte da equipe técnica de boxe. E um dos nossos objetivos era ir nas escolas da periferia, nas pessoas de mais baixa renda, e olhar, fazer alguns testes básicos e captar possíveis talentos. E a gente captou alguns 2 ou 3 talentos. E hoje, e na época, o Pedrinho, por exemplo, tinha 11 anos de idade, se não me engano, 11 ou 12. Hoje ele é atual campeão brasileiro de boxe, e isso foi 8 anos atrás. Eu estou nos Estados Unidos há 6 anos, isso foi mais ou menos 8 anos atrás. Ele continua treinando, motivado, campeão brasileiro. E eu lembro o primeiro dia que eu fui dentro da sala de aula dele, e ele, poxa, eu estou interessado, a gente fez os testes e o menino está aí até hoje. Mas como bem falou, isso já tem 8 anos. Uma jornada de 8 anos sem parar. Para ser campeão brasileiro, para ser campeão olímpico, ele já tem um grande macrociclo aí pela frente. Sem pensar em desistir, porque um atleta não pode pensar. Ele tem que estar todo dia se dedicando ao máximo. Então, realmente, é uma carreira para os dois, para o atleta e para o profissional que está trabalhando para ele, para os profissionais, porque a gente sabe que, isoladamente, também o professor de educação física não consegue levar ao máximo da performance, tem que vir um nutricionista junto, um fisioterapeuta, um médico, a equipe toda multidisciplinar para atuar, mas é uma jornada duríssima.